Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu montei essa aula aqui, né, para explicar um pouco melhor, né, como é que a gente gera um sinal analógico senoidal lá no Arduino, tá? Isso é importante saber, né, porque no Arduino os pinos que nós utilizamos tanto para entrada como para saída são pinos digitais, né? Ou seja, eles têm uma frequência de onda quadrada, tá? Então ele não é um sinal contínuo, né, como é uma senoide. E aí fica aquele problema. Se eu quiser gerar uma senoide, como é que eu gero uma senoide, né, num circuito que é essencialmente digital? Tá? Então esse vai ser o nosso objetivo, ó, gerar um sinal analógico senoidal. Né? Então, ó, a equação que eu vou utilizar vai ser uma equação desse tipo aqui, né, onde eu tenho, por exemplo, uma tensão, função do tempo, que é dada por essa expressão aqui, 2,5 volts, né, vezes seno de ômega t, mais 2,5. Né, esse 2,5 aqui é um offset. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver por que dessa expressão aqui. Entendendo melhor essa expressão, né, podemos dizer que esse W aqui, o ômega, né, é a tal da frequência angular, que é dada por essa expressão aqui. A frequência angular é igual a 2π vezes f, onde f é a frequência. Tá? Então é a frequência da sinoide. Então eu quero uma senoide que vibra, né, segundo essa frequência de 60 Hz. Tá? O gráfico dessa função aqui, ó, é esse daqui. Né? Então aqui já dá para ver o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha senoide, né? Só que todos os valores que eu tenho aqui da senoide são positivos. Tá vendo? Ó? Tá? Aqui está o eixo 0, né, 0 volts, e aqui está o 5 volts. Então a tensão pico a pico dessa senoide, né, é de 5 volts, ok? E amplitude de 2,5. Né? A gente vai fazer dessa forma aqui, né, porque no sinal digital é muito complicado a gente gerar tensões negativas. Tá? Então eu peguei a senoide tradicional, tá, e mexi ela, né, eu subi ela, né, 2,5 volts, tá, para a gente cair justamente nessa faixa positiva aqui de sinal. Okay? Outro detalhe importante é que se a frequência é de 60 Hz, então o período, que é o inverso de frequência, vai dar aproximadamente aqui 16,67 milissegundos. Tá? Então, para um sinal senoidal de frequência 60 Hz, o período dela, né, é de 16,67 milissegundos. Tá? Então, o período é aquele ciclo, né, é o tempo necessário para completar um ciclo dessa senoide. Seguindo, então algumas observações. A senoide foi deslocada para valores positivos de tensão, pois os pinos digitais do Arduino têm tensões positivas. Né? O pino digital 5, que é o que nós vamos utilizar para esse projeto, né, ele tem uma frequência igual a 980 Hz. Tá? Então o pino 5, se não me engano também o pino 6, eles têm essa frequência. Todos os outros pinos, né, que são do tipo PWM, eles têm uma frequência metade dessa daqui, né, 490. Tá? Então, no caso do pino 5 e provavelmente o 6, né, eles têm uma frequência maior de 980 Hz. Os outros pinos digitais PWM têm uma frequência metade dessa daqui, 490 Hz. Ok? O sinal dos pinos digitais são ondas quadradas, né? Ou seja, são sinais, né, que tem mais ou menos essa característica aqui. Né? Então, ó, ou ela está low, né, 0, ou ela está em nível 1. Tá? Então ela fica uma onda quadradinha aqui, né, com pulsos, com esses pulsos de 5 volts. Tá? Então aqui eu estou falando em níveis lógicos, né, mas a tensão, em termos de tensão, aqui é 0 volts, né, e aqui é 5 volts. Okay? Então, seguindo, para gerar um sinal senoidal utilizando o pino digital, nós vamos ter que usar essa técnica PWM, né, que nós vimos aí na aula anterior. Tá? Se alguém esqueceu, né, dá uma olhada, né, rever o vídeo da aula passada. Outra coisa, ao invés de gerar um sinal analógico contínuo, né, nós vamos gerar um sinal discreto, ou seja, vamos tomar alguns pontos da senoide. Ou seja, em vez de a gente ter uma senoide desse jeito aqui, né, nós vamos ter pedaços da senoide. Por exemplo, ó, vou pegar só esse ponto
esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, e assim por diante, tá? Então vou pegar amostras, né, desse sinal que é contínuo, tá? Então esquece o sinal, né, em vermelho, pega só os pontos em pretinhos aqui, é esse sinal que nós vamos gerar aqui nesse projeto do Arduino, tá? Então cada ponto escolhido da senoide terá uma tensão gerada por PWM no pino digital, escolhendo o duty cycle, né, adequado para aquele valor de tensão. Tá? Então o duty cycle faz parte da técnica do PWM. Então dá uma olhada lá na aula passada, na apostila, né, para ver o que é um duty cycle. Então, ó, o que nós vamos ter aqui é o seguinte, né? Então, eu vou ter aqui uma onda senoidal, e, por exemplo, se eu quero aqui, ó, né, 4 volts, quero pegar esse ponto aqui que tem 4 volts, tá? Então, ó, esse 4 volts vai ser gerado pelo pino digital, né, usando a técnica PWM. Então, ó, nesse período aqui, ó, nesse período da frequência lá do sinal digital, é o tempo necessário, né, para eu ajustar esse duty cycle para gerar exatamente 4 volts. Tá? Se fosse 5 volts, naquele período inteirinho ali, né, imagina que aqui, ó, daqui até aqui, né, esse aqui é o período da frequência do pino digital. Tá? Então, se eu tiver durante todo esse período aqui, ó, 5 volts, tá? Então eu vou ter a onda completa. Para eu poder gerar, né, em vez de 5, 2,5, então naquele mesmo intervalo de tempo, ó, né, eu vou pegar apenas metade desse ciclo aqui, ó, tá? Ou seja, ó, esse pulso aqui, ele tem duração metade do anterior, tá? Então nesse caso, a tensão média aqui, ó, vai ser igual a 2,5. Então ajustando, né, ajustando essa largura aqui, a gente ajusta qual vai ser a tensão média do sinal. Tá? Então essa é a técnica do PWM, ok? Então é isso, ó. Então para eu gerar esses 4 volts, né, nesse tempo, nesse ponto aqui, eu preciso pelo menos, né, durante um certo intervalo de tempo, que é esse tempo aqui, ó, do pulso do meu sinal digital, né, para poder ele gerar um duty cycle equivalente a esses 4 volts, tá? Bem, isso para um sinal. Então, ó, vamos fazer isso aqui, a mesma coisa, né, para todos os outros pontos da senoide. Tá? Mas aí fica uma pergunta, né? Quantos pontos, né, podemos escolher nessa senoide? Tá vendo? Aqui eu só coloquei um, né? Mas, por exemplo, quantos pontos vão ser necessários para eu cobrir de forma mais ou menos adequada, né, toda essa forma de onda dessa senoide? Tá? Então, isso está limitado, né, a quantidade de pontos que nós vamos alocar aqui. Vai depender desse período, né, desse sinal digital, tá? Porque, ó, é durante esse intervalo de tempo aqui, ó, durante esse intervalo de tempo aqui, né, que é necessário para eu poder gerar aquela tensão, né, naquele instante, ok? Então eu preciso de pelo menos esse tempo aqui para poder gerar aquele ponto lá na senoide, né? Então isso quer dizer o seguinte, olha, se esse período todo aqui, ó, desse sinal da senoide tem um período T, né, então eu vou ter que dividir todo esse período por esse TPWM aqui para saber quantos pontos vão ter. Tá? Então, para descobrir esse número, né, de pontos, precisamos saber quanto tempo leva para gerar um valor PWM, ou seja, o período do pulso do sinal digital. Tá? Então, quanto será isso? Ó, sabemos que a frequência desse sinal, né, é de 980 Hz, como eu já falei lá no início. Então, logo, o período, né, desse PWM vai ser 1 sobre 980, que equivale a dizer que o período dessa onda, né, é de mais ou menos, né, aproximadamente 1 milissegundos. Ok? Então, o PWM precisa estar atuando, né, naquele ponto durante pelo menos 1 milissegundos para poder gerar aquela tensão necessária. Okay? Então, se o sinal analógico que queremos gerar é de frequência 60 Hz, né, então que corresponde a um período de 16,67 milissegundos, então nós vamos ter o seguinte, ó, durante 16,67 milissegundos é o tempo necessário para eu ter a minha senoide completa. Ok?
Esse PWM aqui é o tempo necessário para eu gerar um valor de tensão adequado. Ok? Então, quantos desses períodos aqui, ó, desses PWM, tem nesse período de 16,67 milissegundos? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, o número de pontos necessário para cobrir todo esse período T aqui vai ser o que? Vai ser o tempo, né, do período da senoide dividido pelo período do PWM. Ou seja, 16,67 milissegundos dividido por 1, que está mais ou menos, né, aproximadamente 16 pontos. Ok? Então nós vamos trabalhar, vamos discretizar a minha senoide em 16 pontos. E o gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Então aqui, ó, eu vou ter a minha senoide. Então, ó, aqui está a minha senoide, ó, né, bonitinha, né, crescendo, depois descendo, tá? E depois subindo novamente. Dá uma olhada nessa escala, né, que aqui eu tenho, ó, tensão, né, que vai, ó, o zero está aqui, não, o zero está aqui, né, e aqui em cima, nesse ponto aqui, ó, eu tenho 5 volts, ok? Então, né, o nosso sinal analógico, ele fica aqui, ó, entre o sinal zero, né, entre 0 volts e 5 volts, que é a tensão pico a pico dela, tá bom? E agora precisamos ver o seguinte, né, gente, ó, esse daqui é o meu valor em volts, mas como eu estou trabalhando em PWM, né, eu preciso saber qual é o valor equivalente a cada um desses valores de tensão aqui. Então nós vamos ter o seguinte tópico agora, né, a conversão de valores analógicos para valores PWM. Então, nesse gráfico aqui em cima, nós temos que o intervalo de tempo entre pontos consecutivos, né, é ΔT, né, igual a T, que é o período da senoide, dividido por N. Né, ou seja, um ΔT de mais ou menos 1 milissegundos. Ou seja, ó, é mais ou menos isso daqui. Né? Por exemplo, entre os pontos 3, né, 3 e 4, tá? Então essa duração aqui, ó, é de mais ou menos esse ΔT. Esse ΔT é mais ou menos 1 milissegundos. Tá? Então esse intervalo de tempo corresponde a um período do sinal digital, né, do pino 5. Tá? Então a senoide, ela tem essa expressão, lembra? Não? Nós escrevemos assim, ó, Vt é igual a 2,5 seno de ômega t mais 2,5. Tá? Então note nesse gráfico que eu repeti aqui, do lado esquerdo, né, eu tenho um eixo em volts e do lado direito eu tenho uma outra escala vertical, só que é dado em sinal PWM. Né? Então, tá vendo que os meus 5 volts estão aqui, né, e isso aqui vai ser equivalente em PWM a esse sinal que está aqui. Ó, tá? Aqui dá mais ou menos estaria marcando alguma coisa em torno de 255. Tá? A escala está um pouquinho apertada, né, mas aqui seria mais ou menos um 255. Aqui seria o 0, né, ó, 0, 255 e 0 e 5 volts aqui. Então aqui eu tenho a escala em volts, aqui eu tenho a escala em PWM. Tá bom? Né? Então eu preciso saber o seguinte, olha, se eu quero, por exemplo, uma tensão de 5 volts, quanto que isso equivale em PWM? Né? Como o meu sinal em PWM, o pino 5, é um pino de 8 bits, né? Que vai de 0 a 255, então eu coloquei na escala o seguinte, ó, se 5 volts é a tensão máxima, né, e o PWM aqui, ó, no caso de 8 bits, o máximo é 255, então 5 equivale a 255 lá no PWM. E os 0 volts corresponde ao 0 lá no PWM. Né? E os 2,5, né, que seria metade, né, dessa senoide, né, desse tudo, e vai equivaler a metade desses 255, né, que dá mais ou menos 127, tá? Então aqui daria mais ou menos 127. Ok? Então a relação que nós temos é o seguinte, ó, eu tenho que fazer uma equivalência em volts para PWM. A relação é essa daqui, né? Então de 0 a 5 volts e de 0 a 255. Né? E essa relação é uma relação equivalente. Então a gente pode montar essa equivalente através de uma regra de 3. Né? Ou seja, ó, esse intervalo aqui, ó, né, está para esse daqui, ou seja, ó, V está para 5, assim como, né, esse VPWM, né, esse intervalo aqui, ó,
tá, está para esse daqui, ou seja, VPWM dividido por 255. Tá? Então essa é a nossa relação com a valência. Isolando o valor de VPWM, né? Então passa 255, está dividindo aqui, multiplicando para o outro lado, vai ficar assim, ó, VPWM é igual a 255 dividido por 5 vezes a tensão, né? Dividindo 255 por 5 vai dar 51, ou seja, né, o VPWM é igual a 51 vezes V. Então, por exemplo, quando o V, tá? Então aqui, por exemplo, se o V for 0, quanto que vai ser VPWM? Né? Vai ser, ó, 0 vezes 51, que dá 0, então VPWM vale 0 também. Se o V, né, for 5, tá? Quanto que vale VPWM? Então VPWM vai valer o que, ó? Se eu colocar 5 aqui, 5 vezes 51 dá exatamente, ó, 255. Ok? Se eu pegar algum valor no meio, né, um certo valor qualquer, que é um certo V qualquer, para você achar um valor PWM, é só multiplicar por 51, você vai achar a relação, né, em tensão PWM. Okay? Então aquela expressão V de T igual a 2,5 seno ômega T mais 2,5 em PWM vai ficar assim, ó, né? Eu vou trocar os 2,5, né, esse 2,5 aqui, por 127, tá? Assim como esse 2,5 também por 127. Então a expressão, né, equivalente em PWM vai ser VPWM em função de T é igual a 127 seno ômega T mais 127. Tá? Colocando, né, o 127 que está aqui e aqui em evidência, vai ficar 127, tudo isso, né, multiplicado por seno ômega T mais 1. Tá? Essa expressão, inclusive, é aquela que eu vou utilizar lá no programa Arduino. Tá? Então vamos ver o projeto Arduino. O projeto a gente já tinha visto antes, né? Então, ó, ele é um circuito que eu coloquei, né, para a gente testar ele, né? Eu coloquei na saída desse PWM um circuito RC, né? Um RC sério, então ó, tem uma resistência aqui de 33K em série com um capacitor, né, de 100 nanofarad, ok? Então eu vou extrair o meu sinal de saída, né? Vai ser o sinal entre o ponto, né, como entre a saída do resistor e a entrada do capacitor, tá? Eu coloquei lá no Tinkercad, né, um multímetro para a gente ver a forma de onda, né, um osciloscópio, né, para ver a forma de onda e um multímetro para a gente ver, né, a tensão eficaz naquele mesmo ponto, tá? Bem, o programa que estava lá na apostila, né, eu fiz uma revisão dela, né, então ela vai ficar assim, ó, as constantes e variáveis globais, né, e a configuração inicial vai ficar da seguinte maneira, tá? Então aqui eu tenho o trechinho daquele primeira parte do código do programa em C, né? Então aqui ó, eu tenho, né, as minhas constantes, tá? Então aqui eu tenho as minhas constantes. Então o pin PWM, né, representa o número do pino do Arduino que eu vou estar utilizando, que é o pino 5. Esse pino tem uma frequência de 980 Hz, né, tá? F, né, vai ser minha variável que guarda aqui o valor da frequência, né, do meu sinal senoidal. Algumas outras variáveis auxiliares, né, o T, que vai medir o tempo, ΔT, que mede aquele intervalo, né, entre dois pontos consecutivos, né, discretizados, T maiúsculo, né, o período, tá, da onda, e esse W para representar, né, a frequência angular. Tá? Esses outros I e J, né, vão ser variáveis contadoras auxiliares que eu vou utilizar, né, lá no programa. O N aqui é o número de divisões, né, ou seja, é o número de pontos que eu dividi a minha senoide. E esse vetor sig, daqui a pouco eu vou explicar, né, o que ele significa, né? Vai ser um vetor que a gente vai armazenar os valores PWM. Tá? Lá dentro do setup do programa do IME, né, Arduino, nós vamos inicializar, né, a minha serial. Tá? Então aqui eu tenho a minha serial com uma frequência de 9.600 volts. Configurar o pino PWM com um pino de saída, né?
calculando aqui, né, o período da minha senoide, né, que é o inverso da frequência. O W, que é a minha frequência angular, né, vai ser 2 vezes π, né, que eu coloquei aqui com 3,14 aproximadamente, vezes a frequência. Tá? O ΔT, ó, vai ser T dividido por N, né, como a gente viu lá em cima, né? Tá? Então, só revisando aqui, ó, né, o meu ΔT, aqui, ó, esse ΔT aqui, né, vai ser calculado como sendo o período da minha senoide dividido por N pontos, né, que eu dividi a minha senoide, tá? Então, vai dar mais ou menos aí 1 milissegundo. Na verdade, dá um pouquinho mais que 1 milissegundo. Que mais, né? E aqui está o meu vetor sig, onde eu estou gerando, né, esse sinal aqui, tá? Bem, deixa eu ver se eu vou colocar aqui, ó. O programa gera os 16 pontos da senoide, né, e guarda no vetor chamado sig, tá? Que é aquele que acabamos de ver aqui, ó. Os valores armazenados, né, estão em PWM, logo esse vetor contém elementos do tipo inteiro. Tá vendo aqui, ó, o meu vetor sig, que está definido aqui, ó, tá? Ele foi definido que todos os elementos desse vetor, né, são do tipo inteiro. Aqui eu guardei, né, eu reservei 50 posições, mas na verdade não precisava reservar 50 não, tá? 16 já bastava, ok? Tá? Só lembrando que no caso do vetor, né, então o vetor sig, ele tem 50 elementos, tá? 50 posições, né? As posições, elas são indicadas por um índice, e esse índice começa do zero, ou seja, o sig na posição 0 é o primeiro elemento armazenado, sig na posição 1, né, é o segundo elemento armazenado. Então, se eu por acaso aloquei 50 posições, os índices dessa posição vai de 0 até 49. Tá? Se eu tivesse guardado 16, seria de 0 até 15. Bom? Legal. Então, ó, olha só o que eu estou fazendo aqui, ó, né? Eu estou pegando aqui. Vamos imaginar que o meu sig está aqui, ó, né? Ele tem lá, né, pelo menos 16 posições, tá? E vai até, no caso aqui eu coloquei 50, né? Então vai até a posição 49. Então, ó, aqui está a posição 0, 1, 2, 3, assim por diante. Então, esse é um vetor sig. O que ele está dizendo nesse for? Tá vendo? Esse for, comando de repetição. O i é a minha variável contadora, né? Então ela está pegando da posição 0 até a posição, né, anterior a n, tá vendo? E menor que n, tá? E vai pulando de 1 em 1. Né? Quando o i é igual a 0, eu fiz assim, ó, o t, que é o tempo, vai ser i vezes ΔT. Tá? Então, ó, se o meu, aqui eu estou na minha escala em tempo. Se o meu i vale 0, né, no caso aqui vale 0, 0 vezes ΔT vai dar 0, ou seja, o meu t está aqui nessa posição. Tá? Então, quando o t for igual a 0, então, ó, o sig de i, o i vale 0, então ó, aqui é 0. Vai ser o que? Né? Esquece um pouquinho esse int, ó, olha aqui ó, essa expressão, ó, o 127 vezes, né, o seno de ômega t mais 1. Tá vendo? Essa expressão aqui é exatamente essa daqui, ó. Tá? É exatamente essa daqui. Né? Então eu estou calculando o valor, né, da tensão PWM no instante t, né, que é dado assim, ó, t, né, vezes ômega, calculo o seno, soma 1 e multiplica com 127. Tá? Então eu vou pegar para cada valor de t, é assim que a gente vai calcular. Tá? Só que o nosso t está sendo controlado pelo i, né? E o i indica qual é o ponto que eu estou me referenciando naquele momento. Né? Então, ó, quando o i for igual a 0, né, o t, ó, vai dar 0 também. Seno de ômega t, se o t é 0, vai dar seno de 0, que é 0. 0 mais 1 dá 1. Né? 1 vezes 127 dá 127. Converta esse número para inteiro. Por que para inteiro? Ó? Porque esse sig aqui só carrega valores inteiros, ok? Então, para i igual a 0, né, quando t vai ser 0 também, essas contas aqui vai dar 127. Então, na primeira posição desse sig aqui, eu vou guardar quanto? Ó, vou guardar 127.
ok? Aí, ó, o for vai pegar o próximo i. Então, se o i começou com 0, o próximo i é 1. Tá? Aí eu vou calcular tudo de novo. Então, só que agora o t, ó, vai ser 1 vezes ΔT. Pô, mas 1 vezes ΔT, ó, se a gente olhar aqui nessa função, ó, tá? Não, 1 vezes ΔT, eu estou calculando exatamente aqui, gente, ó, bem aqui, ó, tá? Então eu vou calcular qual é este valor, né, de tensão aqui, tá? Quando o i for igual a 2, ó, eu vou estar calculando esse ponto. Quando o i for igual a 3, esse ponto. E assim sucessivamente. Cada valor que eu calculo, aqui, ó, o valor que vai dar daquela expressão, né, o valor que vai sair dessa expressão, eu estou guardando, né, dentro desse vetor sig. Tá vendo? Então, ó, aqui dentro do sig, todos esses pontos, né, da curva, ó, eu estou guardando dentro do sig. Tá? Então, o sig 0, né, vai guardar esse valor. E assim por diante. Ok? Legal, então o vetor sig só serve para a gente guardar quais os valores da senoide, quais os valores da senoide, né, que eu estou guardando, ó, com todas essas posições aqui, tá? Então, isso está dentro do setup. Então, o setup apenas calculou, né, algumas variáveis importantes aqui, né, tá? E gerou, né, esse vetor com todos os pontos da minha senoide. Okay? Aí, ó, vem a nossa função loop, né? Então, aquilo que vai ser sempre gerado, né? Sempre vai ser executado. Então, a primeira instrução que tem no loop, ó, é o analog write. Então, o que faz o analog write? Tá? Ele vai escrever um valor analógico num determinado pino lá do Arduino. Mas qual pino? Então, no caso aqui, ó, ele vai colocar no pin PWM, que vale, ó, que está fazendo referência ao pino de número 5 lá do Arduino. Tá? Então, ele vai escrever um valor analógico lá no pino 5. Tá? Lembre-se, quando a gente fala valor analógico, né, é o valor em PWM. Tá? Agora, quem é esse valor que ele vai guardar, PWM, que vai guardar no pino 5? Ó, o valor desse elemento do vetor sig na posição J. Tá? Mas, espera aí, qual é a posição J aqui? Ó? Eu não coloquei nada do J aqui. Então, aqui a gente tem que lembrar lá das minhas variáveis iniciais. Está vendo que na linha 4, ó, nessa linha 4, eu fiz aqui, ó, J igual a 0. Tá? Então, eu já iniciei a variável J com 0. Então, na primeira vez em que o J ele é referenciado, esse J aqui, ó, na primeira vez, ele vale 0. Tá? Então, eu estou pegando aqui o sig 0. Sig 0, né, é o primeiro valor PWM da minha senoide. Tá? Então, ele vai lá no pino 5, né, eu vou gerar exatamente esse valor PWM, né, que equivale, né, num certo valor em volts. Tá? Então, ó, essa função joga o sinal PWM lá no pino 5. Okay? Então, ó, ele colocou lá, sei lá, né, 2 volts em valores PWM. Né? Então, tá lá. Agora, lembra que agora para pegar, né, ó, se ele gerou esse sinal, para pegar o próximo, lembra que eu tenho que esperar pelo menos 1 milissegundos, né? Ó, é o tempo necessário, né, para o PWM gerar esse sinal. Tá? Bem, esse 1 milissegundo, onde é que está representando aqui no programa? Através daqui, ó, tá vendo? Ó? Delay 1. Lembra que a função delay 1, ele provoca um atraso, né, de um certo valor em milissegundos. Se eu coloquei 1, né, então ele vai esperar durante 1 milissegundo. É exatamente o tempo necessário para o PWM se consolidar, né, naquele intervalo de tempo. Tá? Legal. Depois de 1 milissegundo, eu vou atualizar o valor do J, o J++, então ele vai pegar o próximo. Se o J começou com 0, agora ele vale 1. Tá? Bem, lembra que depois, né, ele vai finalizar o loop e eu vou voltar de novo no loop. Né? Só que antes de voltar, eu só fiz um teste no valor do J. Ó. Se o J for igual a 16, né, zero ele de novo. Né? Por que isso? Né? Porque, ó, quando eu fiz pela primeira vez, o J era 0, depois do J++ passou a ser 1. Tá? Então ele está pegando o sinal
segundo sinal PWM daquela senoide. Ah, legal, ainda não completou um ciclo. Okay? Quando é que ele vai completar um ciclo? Lembra que o J, os pontos, né? Eu tenho 16 pontos, tá, gente? Ó, eu tenho 16 pontos, numerados de 0, e quanto que vale o último? Vale 15. Né? Então, de 0 a 15 tem 16 pontos. E esse J está controlando exatamente, ó, essas posições aqui. Ó. O J começa com 0, depois ele passa a C1, depois ele passa a C2 e vai embora. Né? Vai chegar uma hora que o J aqui, ó, né, nesse analog light, o J vale 15. Tá? Aí eu vou esperar 1 milissegundo, tudo bem. Só que depois vem um J++, aí ele pega o J, né, 16. Opa, mas 16 eu não tenho essa posição aqui, né? Eu só calculei o que, né? De 0 a 15. Olha, mas se o J é igual a 16, isso significa que o ciclo vai recomeçar. Ou seja, ele começa de novo a partir daqui, ó. Ah, então por isso que eu fiz esse teste, ó. Se o J for igual a 16, então faz J igual a 0, ou seja, zero tudo de novo, tá? Então, na próxima vez que ele entrar no loop, né, o J voltou a ser 0 de novo, tá? Então, ele vai, depois de 16 vezes, né, que ele entra aqui, o J zera e recomeça tudo numa a contagem. Vai de 0, 1, 2, 3 até 15, 16, 16 ele zera novamente e começa a contagem. E fica assim, ok? Vamos ver como é que fica isso lá no Tinkercad, tá? Então, olha, eu vou, é só clicar aqui, né? Mas eu já tenho essa, tá? Então, olha, vamos chamar esse programa aqui. Tá aí, ó, tá aí, tá? Então, ó, o código tá aqui, né? Esse código tá aqui e vamos executar ele. Olha lá, gente, ó, tá vendo que ele está gerando, né, a minha forma de onda? Tá? Olha só os valores, ó, né? Ele está indo de né, 2, né, até no máximo 2,5, por aí, né? Tá vendo que, ó, esse sinal ele não zera, né? E no caso aqui, ó, cada quadradinho desses, vamos aumentar um pouquinho mais, ó. A escala aqui, né, na vertical é de 10 volts, né, daqui até aqui. Então isso quer dizer que cada quadradinho desse daqui vale 1 volt. Tá vendo que essa função aqui, ó, essa senoide, né, ela tem o menor valor da 1, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 é alguma coisa, né, alguma coisinha aqui, ó. Tá? Ou seja, a minha função não está gerando exatamente aquela função senoide, né, que vai de 0 até 2,5, tá? Aliás, de 0 a 5, né? Tá? Por quê? Né? Porque ela tem né, como ele está passando por um circuito RC, então existe aí uma certa perda, tá? Nesse sinal, ok? O filtro RC, né, na verdade, ele está funcionando com um filtro que passa baixo. Tá? Então, para valores baixos de frequência, né, o 50RC deixa passar esse sinal. Para frequências mais elevadas, né, ele vai ter uma certa... né, ele vai barrar, né, a passagem de frequências muito elevadas aí. Tá? Então, ele está servindo aí com um filtro passa baixo. Tá bom? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Vamos voltar para o nosso código, né? Então é isso aí, gente, né? Então reveja só esse programa, né? Tá? Eu vou deixar o link, né? Então esse site vai estar lá no Classroom, né? Aqui está a minha função. Eu coloquei uma referência adicional, né? Que é o site lá do professor Bairros, né? E é muito legal esse site, tá? Ele já é um senhor, né? Mas ele tem uma experiência muito legal. E fez esse vídeo, né, do Arduino gerando, né, essa senoide, tá? Ele fez de uma forma diferente da minha, mas na essência é a mesma coisa, né? Mas acho que a explicação dele talvez seja muito melhor do que a minha. Então vale a pena conferir o site dele, tá bom? Então, gente, né? Então qualquer dúvida coloquem lá no mural e, né, esperamos aí o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau, tchau.